Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim. Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça do povo a canção, pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão. Eu tenho vidente, né? Porque quando o golpe de 64 ocorreu, eu estava com 21, 22 anos, eu fazia faculdade de Direito da UFMG e era jornalista. Eu fazia Direito só por uma questão de obter um diploma, que na época eu era jornalista, não necessitava de diploma universitário. Eu já estava em plena redação e era uma época de muita efervescência política no Brasil e eu era militante, vamos dizer, né, ativista, hoje a palavra, na faculdade de Direito. Participava muito das lutas acadêmicas, chamava CAAP, Centro Acadêmico Afonso Pena, da Faculdade de Direito da UFMG, e eu estava iniciei a minha vida profissional em jornal em 1961. Então eu peguei os primórdios do governo Jânio Quadros, a renúncia, a eleição, a eleição do João Goulart no lugar dele, e em 64 veio a deposição dele, né, com o golpe propriamente dito. Olha, é importante então situar Belo Horizonte, Minas Gerais, dentro do Brasil, os grandes centros. A gente pode dizer, sem nenhum aspecto saudosista, que é muito ruim falar na minha época, mas a década de 60 foi, de fato, um dos períodos, não vou falar mais rico, mas um período bem rico na cultura brasileira, na música, no teatro e em Belo Horizonte. Vou dizer para você o seguinte: 62, 1963, 1961 mesmo, foi o período áureo da atuação da UNE, União Nacional dos Estudantes. A UNE era um organismo muito vivo, muito intenso, muito presente na vida de todos os estudantes. As eleições da UNE eram disputadíssimas, eram eleições indiretas. Os diretórios acadêmicos das escolas, os diretórios centrais de estudantes das universidades e as uniões estaduais estudantis que votavam nos congressos da UNE, que eram assim disputados e por correntes políticas, tanto de direita quanto de esquerda. Então a UNE era muito disputada pela esquerda católica, da qual eu fazia parte, Juventude Universitária Católica, que depois veio a se tornar a Ação Popular, que depois veio a se tornar a Ação Popular Marxista-Leninista do Brasil, quando entrou na luta armada, e o Partido Comunista. O Partido Comunista, então, disputava pau a pau com a JUC, Juventude Universitária Católica, o poder nas universidades. Essa vida política intensa, estudantil, que tinha ramificações com a política nacional, evidentemente, ela se desabrochava muito nas manifestações culturais. A UNE, vocês podem ter, se não pesquisaram, com certeza vocês vão pesquisar, ela tinha o CPC, Centro Popular de Cultura. O CPC fazia peças sempre assim, puxando muito pela conscientização política do povo, pela conscientização política dos camponeses, que se chamavam na época, né, os trabalhadores rurais, sobre a conscientização do operariado, dos trabalhadores e dos próprios estudantes e da classe média, de modo geral. E havia muito teatro e poetas, João Boal, as peças do Teatro de Arena no Rio de Janeiro, em São Paulo, e em Belo Horizonte, e havia assim, muito um clima dos grandes festivais de música
pré-64 e mesmo depois de 64, festivais de música das televisões no Brasil, etc. E em Belo Horizonte, aí já foi depois de 64, vou falar sobre a década de 60, porque mesmo tendo ocorrido o golpe, as manifestações culturais continuaram. Eu me lembro que eu era jovem, estudante de Direito e Jornal, e trabalhava no Binômio, depois no Diário de Minas, depois no Jornal do Brasil, sucursal de Minas Gerais. A Faculdade de Direito da UFMG, era ali na Alfredo Balena, onde até hoje o Hospital das Clínicas é ali, a escola acho que não tem mais ali, né? Ela foi para o campus. Ali havia as famosas semanas de medicina, e onde depois da ditadura houve muita repressão, porque eram comícios, manifestações, teatro, poesias, concursos de música. Então, havia uma efervescência cultural, agora muito ligado também, interessante, a pergunta do você me faz lembrar, muitas manifestações de contistas mineiros, virou até, assim como hoje, todo jovem tem uma banda de fundo de quintal, uma banda de... Né? Na época tinha o jargão, os contistas mineiros. A Faculdade de Direito da UFMG, onde eu estudava, revelou muitos escritores importantes, né? O Sérgio Santana. Essas manifestações culturais, elas vieram a ser altamente reprimidas pelos militares, depois do golpe, porque eles viram que aquilo era um grande potenciador da consciência política. Despertava-se o jovem, despertava-se os trabalhadores para a política através da cultura. Olha, eu fui jornalista uns 3 anos antes do golpe. Quase 3 anos do golpe eu estudei na França. Quando eu voltei, eu fundei a Faculdade de Comunicação. Então, quase que eu não vivi aquela censura onde tinha um censor dentro da redação, um coronel, um sargento, um tenente. Eu já tinha saído do jornalismo diário. Agora, vivi a censura, o que ela afetou? Ela proibia matérias e muitas vezes a gente ficava sabendo de uma coisa que tinha acontecido porque a notícia um repórter falou que a notícia foi censurada. Quer dizer, se foi censurada, o que aconteceu? Aí a gente ia saber o que era. Então, o que os cientistas estudaram isso? O Estado de São Paulo publicava poemas de Camões na primeira página, no espaço onde uma notícia tinha sido cortada. O Jornal do Brasil publicava receitas de bolo. Então tinha bata, quebre 2 ovos, coloque e tal, bata, era uma notícia de primeira página do Estadão. E eu ensinava para os estudantes que iam escrever. Mas nessa época, em 1972 ou 3, 4, foi fundado, citei aqui, que aliás é um livro que eu faço questão que vocês vejam na biblioteca, uma edição super, super linda, luxuosa, editorialmente muito rica, sobre o jornal Movimento. Foi um semanário fundado por um grupo de jornalistas paulistas, mineiros e cariocas. Eu era do grupo fundador de Belo Horizonte e escrevi algumas matérias para o Movimento e morei 5 meses em Lima, no Peru. E várias matérias minhas que eu mandava para o Movimento como correspondente foram censuradas. Inclusive, nessa época eu escrevi uma matéria, essa não foi censurada. Tem uma coleção na biblioteca, inclusive em DVD, sobre o jornal, todas as edições do jornal. Eu tive o privilégio também de entrevistar o Mário Vargas Llosa. Né? A censura não era só no jornalismo, a gente não pode esquecer disso. A sua pergunta é boa, que você fala na comunicação. Nós tínhamos filmes censurados, peças de teatro censuradas, shows de música censurados. Censurados, sim, mas proibido. E por atos de violência, de cercar. Eu era já
isso você falou muito bem também, o final da ditadura em 85. Foi com a eleição indireta de Tancredo Neves, né, depois das comidas diretas já. Eu peguei ainda como diretor, fui também diretor do Sindicato de Jornalistas, que foi uma das entidades que mais lutou contra a ditadura em Minas Gerais. O Sindicato de Jornalistas era bravamente dirigido pelo Dídimo Paiva, depois pelo Washington Mello, depois pelo Tilden Santiago, depois pelo Paulo Lotti e uma geração aí posterior à minha. Foi a época dos atentados à bomba. Foi a época que depois deram o atentado no Rio Centro. Foi a época em que jogaram bomba no Sindicato de Jornalistas, arrebentou aquela porta nó daquela grossura e era sempre o ataque de madrugada. A época em que eles destruíram bancas de jornais. Tudo no começo da década de 80. Quer dizer, eu já tinha vivido o mais de 68 lá atrás, na França, e essa ditadura perdurou, quer dizer, então de 64, 74, 84, foi acabar, durou 20 e tantos anos. Então foi um período, assim, terrível, mas ao mesmo tempo, para a geração que sobreviveu, da maior importância. Eu não falo assim para me vangloriar, mas assim, felizmente eu vivi nessa época e lutei. E vencemos. Os desgraçados desses militares, eles ficam assim numa defesa póstuma dos que os antecederam e dos que mataram, dos que torturaram, dos que sumiram. Eu tive 2 grandes amigos, colegas, torturados e mortos. Um é Antônio Joaquim Machado, ele era de Curvelo, e era a minha liderança no movimento estudantil na Faculdade de Direito. Eu fui até com um colega levar a notícia para a família dele, numa fazenda bem antiga, ali em Curvelo. E o outro, eu já era diretor da Faculdade de Comunicação, da PUC, da Universidade Católica, quando mataram José Carlos da Mata Machado. Ele era estudante de Direito, um ano mais novo do que eu, filho dos maiores intelectuais mineiros, meu professor de Filosofia do Direito, Teoria do Direito, como queiro, que era o Edgar da Mata Machado, que foi ele teve um filho assassinado em plena juventude, lá em Pernambuco. Então, assim, foi um período em que a gente perdeu amigos, perdeu gente, perdeu militantes, mas de que aquilo fica assim, olha, gente, vamos prestar atenção, porque a democracia se instalou, hoje temos plena liberdade, mas é isso, essa democracia basta, né? Hoje se discute as formas de democracia. Então está na mão, não sei, dessas gerações, das jornadas de junho de 2013, que façam as jornadas de 2015, já que 14 está acabando, façam jornada a cada ano ímpar, vocês façam uma jornada, para poder a gente despertar esse ardor, porque quem mais lutou contra a ditadura foram os jovens. O Zé Dirceu, que foi um militante, não pode negar, o Genuíno, e toda uma geração, esses que eu citei aqui, o Tio de Santiago, o Pedro Paulo Cava, cada um lutava de sua forma. Nós, na faculdade um punhado de grupo, citar gente é meio ruim, que sempre você esquece um outro. Mas eles não conseguiram calar nossa voz. Então isso para mim é o mais importante. Como hoje eu tento que os nossos estudantes, nossos professores tenham voz ativa. Quer dizer, não vou querer unanimidade, nem aplauso geral. Mas se cada um entender que isso aqui é um espaço de criação da cidadania, de aperfeiçoamento cidadão, eu ficarei feliz. Certezas e esperanças pra trocar, por dores e tristezas que bem sei, um dia ainda vão findar. Um dia que vem vindo e que eu vivo pra cantar. Na avenida girando, estandarte na mão pra